2, 1. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, abençoado. Ei, vaso do Senhor. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio e hoje o nosso convidado é o missionário Max, ele que congrega na Igreja Apacentar. Ele vai estar aqui conosco hoje para falar algo dos céus, poderoso, assim também contar um pouco do seu testemunho, sem rodeios, sem mais delongas. Eu já quero estar aqui mostrando para vocês o nosso convidado, missionário Max. A paz do Senhor Jesus, guerreiro, como é que você tá? Ô, glória, a paz do Senhor Jesus, pastor Mateus, boa noite. Que alegria, meu irmão, estar aqui hoje aqui. Rapaz, alegria é uma honra minha, para mim, né, poder ter esse tempo aqui de bate-papo, falar um pouquinho, né, dar um pouquinho do meu testemunho de vida, benção, né, da minha caminhada com Deus. Quero já parabenizar o senhor também por esse lindo trabalho. Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando sabedoria, que bênção do céu seja derramada sobre a sua vida e que só venha a crescer. Tudo para a honra e glória do reino, né? Então, Deus seja louvado pela sua vida e por esse programa, esse projeto que o Senhor colocou na sua vida, meu irmão. Fico feliz de estar aqui hoje, que é uma honra. Rapaz, eu que fico feliz, porque das vezes a gente topa sempre no programa ou na correria das terças-feiras, né? É verdade. Para quem não sabe, o missionário Max também, tá? Ele tem um programa às terças-feiras. Sim. Fala um pouquinho do programa aí, pessoal. Sim, então nós temos o programa Ato de Fé, né, na qual eu tive a honra, né, o convite de estar aqui com o diácono Cleito, nosso diretor, né? Então foi uma honra, cara. O pastor Adriano me fez o convite, né? E eu vim ministrar e eles começaram me convidando e eu peguei amor, sabe? Quando você pega o amor por uma coisa, você fala, é aquilo que eu quero fazer. E para honra e glória do Senhor, nós estamos aí na caminhada aí. Programa Ato de Fé todas as terças-feiras, das 8h30 da noite, né? Você que quiser entrar um pouco na página lá, dá uma olhada lá, Rádio Exclusivo Gospel, e você vai ver lá o programa Ato de Fé todas as terças. Amém? Louvado seja Deus. Amém, é uma bênção. E eu fico feliz também você ter topado, né? É algo diferente do que estão acostumados com a live ali, vivo, aquela correria e manda a solicitação por mão. Deus abençoe o irmão que tá entrando aqui. Hoje é algo mais o Max. Eita, e já vamos iniciando com sala, aquela pergunta abençoada. Ei, meu irmão. Quem é o missionário Max? Meu irmão, missionário Max é um filho de Deus que aos 8 anos atrás, tive o prazer de reencontrar Jesus pela segunda vez. Aleluia. Quando menino, aos meus 12 anos, eu congreguei, mas aquela curiosidade de conhecer o mundo, então eu fui para o mundo. Fiz igual o filho pródigo. Fiz o que tinha que fazer. Aí, 2017 foi o ano que eu tive aquele verdadeiro encontro. Você sabe quando você tem aquele amigo, eu queria até colocar ele aqui, porque foi canal de bênção na minha vida e vale a pena colocar ele aqui. Aquele amigo que te chama para tudo. Ele era um cara que falava assim, meu amigo, vamos entrar nesse negócio aqui. Então nós entramos em várias marcas de perfume, revendedores, vendendo aquele intuito. Mas uma coisa que eu louvo a Deus pela vida dele foi ele ter me trazido para os caminhos do Senhor. Ele plantou a semente. Eu sempre topei com ele. Aí um dia ele me fez um convite, vamos para a igreja? Eu digo, vamos. Ele era uma pessoa evangélica, ele e sua esposa, e me convidaram. Meu irmão, e quando eu fui a primeira vez na igreja, eu senti algo diferente. Eu senti uma coisa que não era naquela época de menino quando eu ia. Que eu ia só sem sentir nada. Mas primeira vez que eu entrei na igreja, eu fui tocado. Eu senti algo diferente, eu vi que tinha uma mudança dentro de mim, que algo estava falando comigo. Então eu comecei a ir 2, 3 vezes e aquela vontade de me converter, mas aquela vergonha também de ir lá na frente. Você sabe que quando a gente está a primeira vez, não é todo mundo que tem aquele costume com o público, né? Então quando você tem que ir lá na frente, lá você fica olhando para aqueles que estão lá sentados. E aí um dia eu venci essa barreira para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fui lá e me converti, aceitei Jesus. Olha que bênção. Aí, a partir desse momento, sabe aquele primeiro amor forte, ardente como chama? Eu comecei a buscar esse Jesus. E Deus, ele foi me honrando cada momento. Eu comecei no louvor, sou ministro de louvor também. Oh, glória. E a primeira oportunidade que eu tive na minha conversão foi louvar a Deus. Olha, foi no louvor. No louvor. Eu pedi para ser... Eu pedi uma oportunidade, ela fez o apelo, eu fiz e depois eu queria cantar um louvor para Jesus. E eu cantei um louvor até como Zaqueu, né? Bem conhecido. Sim.
E, cara, foi benção. A partir daquele momento, Deus já me colocou como levita da casa. Eu tive alguns passos, né? Como eu era um novo convertido, eu precisei aprender algumas novas da igreja. E depois eu já comecei a adorar o Senhor, já comecei a ser um levita. E descobri um dom que nem eu mesmo tinha, porque eu tinha muita vergonha, pastor. E isso era aqui em Rio Preto? Aqui em Rio Preto já? Eu tinha muita vergonha, meu irmão. O meu pavor era pegar no microfone e conversar com alguém. Olha. Falar. E eu comecei a louvar a Deus e Deus foi quebrando essa limitação em minha vida. E hoje, meu irmão, eu faço parte, como o senhor falou, do Ministério Apacentar. Tive a honra de congregar em algumas igrejas aí, mas o Senhor me colocou hoje na Apacentar. Nós estamos lá há quase 4 anos lá, servindo ao Senhor. Hoje, como o senhor citou aí, nós estamos aí tendo a oportunidade e a honra de estar também com o programa Ato de Fé aqui, sim, na Rádio Exclusivo Gospel. E, cara, lindo demais, louvado seja Deus. Eu falo que eu não tenho outra vida senão servir a esse Deus maravilhoso, na qual me orgulho muito e tenho muita honra de servir. Pela misericórdia e pela graça dele, hoje eu sou missionário na minha igreja, né? E nós estamos aí, fazendo a obra do Senhor, levando a palavra, que é a coisa mais linda que tem na nossa trajetória, aquilo que Deus nos escolheu para sermos um proclamador do seu evangelho, né? Então, é maravilhoso, cara. Deus seja louvado, porque o que ele fez na minha vida, eu sou grato a ele por tudo. Eu passei por um período de casamento, de uma falha eu sou casado há 17 anos, para quem não me conhece, e nós tivemos algum problema no meu período do meu casamento, e Deus restaurou meu casamento, aleluia, cara, para a honra e glória do Senhor. E eu sou grato a ele por isso, porque hoje eu precisei passar por um processo, pastor Mateus, para poder entender que minha família, primeiro Deus e depois a família é a base de tudo, cara. Sim. Depois de Deus. E eu amo minha família, eu sou apaixonado pela minha família. Eu tenho 3 filhos, Cecília, Natiele e o Max Emanuel, e a minha esposa, que eu amo demais. Então, presente de Deus na minha vida, e eu valorizo cada momento com eles. Isso é muito bom, porque a gente já começa a entender um pouquinho que o tratar de Deus, né? Te trazendo para perto. Você hoje, para quem tinha uma timidez, né, assim, de falar, hoje tem um programa, tá aí na internet falando, traz os convidados também. Hoje tá aqui abrindo um pouco para nós, né, como que Deus te chamou para perto, né, e você aceitou. E nesse primeiro momento, Max, como que... Vou falar Max mesmo. Amém. Não me preocupe também de me chamar de pastor. Por favor, fique à vontade. Nesse primeiro momento, fala um pouco para nós como que foi essa reencontro com Deus, né? Você disse que foi num segundo momento, né? Como que foi esse reencontro com Deus? Cara, é assim, nós temos um período na nossa vida, eu acredito que todo mundo vai passar aquela fase de rebeldia. Sim. Mas depois, a partir que você chega a um certo tempo da sua idade, você vai entender que você começa a ter mais cabeça, começa a entender mais família, sobre posicionamento, né? Sim. E eu comecei a ver que tudo aquilo que eu fazia, através de influência não só minha, mas de amigos também, eu comecei a ver que eu tinha uma família que eu tinha que cuidar. E aí eu comecei a afastar um pouco das amizades e comecei a ficar mais caseiro. Nessa parte da parte de casa, eu falei, eu tenho que ir para algum lugar. Aí veio esse amigo que eu citei para o senhor, que me convidou, vamos para a igreja? Eu falei, vamos lá. E comecei a ir para a igreja e fui transformado. Nesse primeiro momento, a família também foi junto, todo mundo? Minha família junto, sempre. Eu tenho a minha irmã que sempre me chamava para ir para a igreja. Mas eu acho que nós, seres humanos, nós temos uma falha dentro de nós, que nós não damos muito crédito para nossas famílias. Sim. Minha irmã, ela desde pequenininha na igreja, ponhava louvor em casa, mas nunca teve me convencer. Esse meu amigo, na primeira vez que ele me chamou, eu já fui. Você já foi. O senhor vai entender? Rapaz, como é que fala? O povo fala o ditado, santo de casa não faz milagre, né? Não faz milagre, né? Você tá vendo ali a busca dela, o dia a dia dela com Deus, e mesmo assim não te tocou aí. Não me tocou. Meu amigo me convidou e eu falei, vou. Já peguei mulher, filho, vamos lá.
Fomos lá e começamos. E eu falei, mulher, eu senti a presença. E eu quero ser crente, né? O pessoal hoje fala ditado, eu quero ser crente. Sim. E aí, fui uma semana, fui outra, e eu meio que... O que me impedia era a minha timidez, meu irmão. Olha aí. E aí eu lembro como se fosse hoje, foi uma senhora lá na igreja, ela não sabia ler, e ela começou a ministrar a palavra, e ela chegou assim para mim. Ela chegou de frente para mim e disse, ó, você está indeciso, mas Deus está te chamando, o momento é agora de você aceitar Ele. E era tudo que eu precisava, era uma confirmação. Sim. Aquilo me serviu de impulso. Aquela mulher, ela ministrou e quando ela me revelou aquilo, eu fui na presença do Senhor. Eu fui lá e me converti e foi uma aceitação verdadeira. Eu senti que o Senhor, Ele me queria e que Ele me aceitava. Então, eu deixei tudo aquilo, aquele tempo da rebeldia, de aquele tempo, né? Eu comecei a buscar nesse Deus. E todos os dias o Senhor, Ele ia me levantando na casa. Olha. Eu comecei, um rápido testemunho, eu comecei como obreiro na casa. Precisei casar, vivia já há 10 anos com minha esposa. Estava ali junto, há uns 9 anos sem casar. E aí ela falou, ó, você vai ser levantado a diácono, a obreiro, mas você precisa casar. Fomos lá, casamos, fizemos um casamento bonito para honra do Senhor. Você sabe, fizemos um churrasco maravilhoso. Você sabe que crente gosta de comer. Ô, glória, é bom, hein? E aí, meu irmão, fui consagrado a obreiro, né? Fui ungido. Depois, Deus me levantou para o diaconato. Depois, agora eu estou na Apacentar, que eu fui consagrado a missionário, né, da obra, e estamos pela misericórdia do Senhor lá, servindo hoje como missionário, né, tem alguns trabalhos, e o que eu quero deixar assim bem claro aqui, que para uma pessoa que não conseguia, que gaguejava quando pegava o microfone, Deus foi quebrando todas as barreiras, e era o que eu mais buscava para o Senhor, eu quero ter coragem. Eu vi aquele pessoal naquela autoridade, naquela ousadia, pregando, louvando a Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser desse jeito. Olha que benção. E Deus foi me moldando, cara, para honra e glória do Senhor. Tanto que esse ano Ele me presenteou com um programa de rádio. Pois é. Falando ao vivo com o público, entrevistando pessoas novas a todo tempo. Eu falo, Jesus, o Senhor é bom demais. Não, Ele nos capacita, e né? outra, né? Só Deus para mover isso em nós, né? Biblicamente, nós sabemos que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? A palavra fala dos tímidos. E mesmo que nós estamos levando num tom muito leve, são coisas sérias, né? São sim. Porque se você deixar a timidez entrar, você não tem coragem de falar aquilo que Deus colocar na sua boca. Não tem. Né? E aí você contando aí que você já pediu para estar uma oportunidade para louvar, né, a Deus, mesmo ainda com a timidez, mas a intenção do teu coração Deus já sabia, né? E é o presente hoje aí que você tem. Glória a Deus. E eu sempre pus assim, pastor Mateus, eu falei assim, Senhor, eu quero te servir. Eu servi o mundo, eu dava o meu melhor para o mundo. Porque que hoje eu estou na tua casa, eu vou ficar paralisado. É. Então, todo o ministério que eu passei, eu sempre falei, pastor, eu não quero ficar em banco. Eu quero servir a obra, não importa a forma que eu tenha que servir. Se eu tiver que ficar na porta, eu vou ficar, mas eu não quero chegar e sentar numa cadeira. E Deus foi me levantando, cara, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor Mateus, minha maior dificuldade era fazer uma pregação. Olha. Eu falava, Senhor, como que consegue? Quando me davam uma oportunidade, eu já ficava de olho no relógio para ver se... Tá acabando. Tá acabando já. E Deus foi mudando isso em mim, cara, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não sou aquele pregador, mas assim, eu faço o que Deus me manda, né? Debaixo da autoridade espiritual do Senhor. Não quero me engrandecer, nem engrandecer a ninguém, a não ser o nosso Deus, né? Então, eu comecei a ministrar. Olha. Eu achava que eu só podia louvar. Eu falei, Senhor, o Senhor me chamou para louvar. Existe mais ministérios, Vaz. E o Senhor foi me chamando, foi me dando, entregando igreja nas minhas mãos para me estar abrindo culto. Olha que benção. Dirigindo o culto. Eu falei, Senhor, eu com a minha timidez, o Senhor me levantando. E você lembra a primeira sensação que você teve quando chegou para você a oportunidade de você abrir um culto? O que você sentiu a primeira vez? Passou... Cara, foi um dia assim que eu falei, meu Deus, como que eu vou dirigir esse culto? O pastor, ele me ligou e falou assim, Vaso, ele também me chamava de Vaso.
hoje eu não vou conseguir ir na igreja. Eu tô com um problema de coluna e a irmã fulana vai pregar e eu queria pedir para você abrir a igreja. Eu já era diácono. Sim. Eu falei, você abriu o culto. Eu falei, amém, pastor. Meu irmão. E aí eu fiz tudo aquela planilha, né? Porque eu já sabia, 3 louvores, uma oportunidade, a oferta, o louvor, a oração. E fui. E a palavra, né, de abertura, aquela palavra de abertura, programando. Meu irmão, o primeiro dia foi complicado. Você dá meio que aquelas travadas, mas Deus foi moldando, cara. Passou. E aí daí já começou a abrir outra oportunidade, eu já comecei, porque quando você recebe, o interessante é que quando você está meio preparado assim, você já começa a prestar atenção em como que funciona o culto, né? Sim, você já tá vendo, está ali dia após dia. Eu vou ver se o pastor começa com oração, se ele pede um louvor primeiro, como que funciona. Então eu comecei já, eu ia para o culto e antes da minha oportunidade eu já começava a olhar como que começavam os cultos. Falei, na próxima vez, eu já saber como que eu guio. Sim, vou fazer dessa maneira. Primeira vez foi tenso, foi meio tenso, mas foi. Depois Deus já foi moldando, já foi preparando e eu comecei a usar essa estratégia, porque Deus ele nos dá estratégia, sim, né? Mas foi bênção, para mim, glória do Senhor, consegui levar numa boa. Hoje a gente já consegue dirigir, nossos pastores, eles viajou e deixou para o Maranhão ao final do ano, passado agora, e ele deixou uma função para cada um. Eu fiquei encarregado com os cultos de quinta-feira. E o irmão que era para abrir os cultos no domingo, ele não conseguiu, ele travou. E aí o que aconteceu? Eu fiquei irresponsável, eu abria quinta e domingo. Dirigi os cultos. Para mim foi normal. Já tinha aquela experiência. Eu já tinha aquela experiência lá atrás, então eu falei, para mim tá normal. E como foi entrar nessa parte da ministração para você que tinha essa dificuldade de falar, agora você já tá louvando, aí você agora abre o culto e agora Deus começa a te colocar você ali no púlpito para trazer a parte mais importante de tudo que nós fazemos dentro da igreja, que é a revelação da palavra. Como que foi receber da parte do Senhor isso? Meu irmão, eu tive uma oportunidade, a minha primeira oportunidade foi online, foi na pandemia. Na pandemia? Na pandemia. Lembro como hoje, meu irmão. Foi um dia que eu... Você sabe quando você tem uma pregação que você fica ansioso, que você não consegue dormir? Sim. Os dias foram acumulando em aquele aperto e chegou o grande dia, que era um domingo à noite. Nós estávamos na pandemia, então era tudo online pelo Facebook. E eu tive a oportunidade de ministrar. Irmão, pensa no domingo. Pensa num domingo. As horas não passavam. E eu, Senhor... E aí Deus me deu até sobre José, ministração de José, no Egito. E aí eu ministrei, eu fiz ali, eu gravei tanto que eu comecei a falar a história de José, resumir a história, sem olhar a Bíblia. Tinha lido, lógico, antes, você não consegue, mas eu consegui ministrar. E eu achei que ia ser uma coisa complicada. Aí, como era a minha primeira ministração, para me ajudar, aí a família da Bahia, que eu sou baiano, né? Me acompanharam. Entrou tudo na live. Os cunhados me acompanharam. Eu falei, Senhor, agora complicou. Tá todo mundo na live. E aí eu fui lá e ministrei, meu irmão. Ministrei e você sabe, era dentro de um quarto só eu e o celular. Então eu foquei mais na parte que eu tô Foi na sua casa mesmo. Eu tô sozinho. Foi na casa, no meu quarto. Pelo celular, né? Eu comecei a ministrar só. Fui ministrando sozinho. E aí eu foquei num ambiente que eu tava só. Era só eu e Deus. Comecei a pregar. E você sabe que o negócio fluiu para honra e glória do Senhor? Fluiu. E aí foi minha primeira oportunidade. Depois o pastor passou a pandemia, começou a abrir a igreja, puderam ir para a igreja. O pastor me põe outra oportunidade de novo, meu irmão. Eu falei, eita Jesus, e agora? As responsabilidades estão só aumentando. E eu lembro, e aí eu preguei sobre Naamã. Olha. Eu preguei sobre Naamã. Primeiro foi José, depois eu já Naamã. fui lá, Segunda Reis. E aí eu já fui lá na história de Naamã. Comecei a ministrar. E, meu irmão, nesse dia eu tive o prazer de conhecer um amigo, né, o pastor Carlos Eduardo. Esteve aqui conosco aqui na rádio. E eu já tinha feito curso teológico, meu irmão, mas nada encaixava na cabeça. E aí Deus me apresentou esse homem de Deus na minha vida que conseguia abrir um leque, sabe? Quando você consegue
Você lia a Bíblia e você não entendia nada. Depois eu comecei a fazer alguns estudos com ele e, para a glória do Senhor, da forma dele falar, você conseguia absorver ali. Eu consegui absorver. Deus usou ele para me instruir, Sim. né? E eu consegui. E aí foi só aparecendo as oportunidades. E aquele cara tímido que começou a louvar, achando que ia ficar só no louvor, começou a ministrar a palavra de Deus. E aí estamos aprendendo. Todos os dias a gente aprende, né? Claro. Não sou pregador oficial, um pregador que só prega isso, mas Deus tem me levantado também nessa parte também da ministração, para honra e glória do nome dele. E estamos fazendo aí. E confesso para o senhor que eu amo pregar a palavra de Deus. Hoje, a gente vai aprimorando os dons, né? Vai aprimorando os ministérios. Eu não posso dizer para o senhor que aquele friozinho na barriga não fica, porque ele fica. Claro. Ele fica. E se perder isso aí, tá estranho. Mas vem aquela ansiedade, sabe? Eu não vejo a hora já de estar ministrando. E eu tenho algo comigo, assim, que eu louvo a Deus. O Espírito Santo, ele é como se fosse uma revelação, meu irmão. Eu tô lendo aqui a palavra de Deus aqui e Deus me dá um texto. Eu começo a trabalhar aquele texto. Não vai 2 dias, eu já sei, já aparece a oportunidade de ministração. Olha aí. A semana passada eu tava na apacentar, que eu sempre gosto. Eu chego mais cedo, oro e leio a Bíblia. Eu fico sentadinho lendo a Bíblia. Sim. E aí Deus me deu uma mensagem lá em Daniel, capítulo 3, que fala sobre os 3 jovens, né, na fornalha. E eu comecei a estudar, a ler. Comecei a ler. Não deu outra. No domingo. Na segunda-feira, o pastor de uma determinada igreja me chamou. Você pode ministrar para mim na quarta-feira? Pronto. Eu falei, amém, meu irmão. Eu já estava com a palavra no jeito, só dei uma aprimorada só e fui. E Deus, o nome de Deus foi glorificado. Isso é muito bom, porque mostra para nós, né, a importância de se preparar todos os dias. Sim, né? Sim, é verdade. A importância da leitura da palavra, da entrega, ter, né, oração, né? Sempre. Porque nós não sabemos quando que Deus vai nos chamar para levar a palavra para alguém. E a gente sabe que nós somos dependentes dele, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ministrar na clínica aí atrás, alguns dias atrás, e... lá na Suriel. Suriel, isso. E eu preguei algo que o Espírito Santo me revelou na hora, assim que depois eu comecei a parar para pensar. Eu preguei até sobre o jejum de Jesus e a tentação, Sim. né? E aí, no final, eu falei assim para os irmãos, eu falei, irmãos, vocês conseguem ficar 10 dias sem comer? Eles falaram, não. O que vai acontecer? Vocês vão morrer, né? Eu falo assim, é o nosso espírito. O nosso espírito, você acha que nós conseguimos ficar 10 dias sem ler a palavra de Deus? 10 dias sem orar, sem jejuar? O que vai acontecer? Vai ter uma morte espiritual. Sim. O nosso alimento é a palavra de Deus, o alimento espiritual. Assim como o nosso corpo precisa da comida, da água, o nosso alimento, o nosso espírito, ele precisa da palavra de Deus. E depois aquilo me tocou. Eu falei, Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque fez todo sentido. Sim. Né? Então nós precisamos sim. Né? É o impacto, né, da palavra ali. Eu estava falando, glória a Deus, com o Micael, né, em uma oportunidade, e nós estávamos falando justamente sobre reconhecer o agir de Deus. Aleluia. Né? Como reconhecer, como você saber que essa palavra não veio só do fruto da sua mente, da sua imaginação, ela vem do Espírito Santo. Aleluia. E eu te faço essa pergunta: como que você sabe que é o Espírito Santo de Deus te norteando ali para que você ministre algo para alguém? Pastor Mateus, eu não sei se acontece com o senhor, mas comigo é assim. Eu estou aqui, eu tenho uma oportunidade, ou talvez até antes. Eu começo a orar a Deus e eu começo a meditar numa palavra. Quando eu recebo uma oportunidade, eu volto e vou meditar com o Senhor para ter uma confirmação. Sim. E às vezes eu tento mudar aquela palavra. Eu olho esse texto, eu vou ler naquele texto. Às vezes eu tento até, eu não vou mentir, eu tento até olhar uma passagem que uma ministração que eu já fiz. Já fez, tá mais fresco na cabeça. Mas só vem aquela palavra. Eu posso pesquisar 10 vezes aqui, qualquer texto aqui, mas quando o Senhor me coloca esse texto aqui na minha cabeça, meu irmão, eu leio aquele texto que eu já li e não entra nada. Eu volto lá naquele tema lá, e o Senhor me abre tudo. Então eu falo, é o Espírito Santo. Esse é o que Deus quer que seja falado. É isso que Ele quer. E para honra e glória do Senhor, todo lugar que a gente ministra, que vai, e o pessoal fala, é confirmação.
Fulano pregou isso domingo e Deus só está confirmando em cima disso. Então, meu irmão, é a dependência. Eu falo, pastor Mateus, eu não consigo ministrar se eu não, primeiro, buscar no Senhor a palavra. Eu não consigo vir de dizer assim, vou ministrar o que eu quero. Não. Eu tenho muito temor à palavra de Deus, eu tenho muito temor ao Deus que eu sirvo. Então, primeiro eu busco nele. Senhor, é isso que o Senhor quer? É da tua vontade, então eu vou buscar nela. E é isso que eu faço. Tem muitos hoje que eles estão com o ego tão cheio, meu irmão, que fala o que quer, que ministra o que quer. Verdade. Mas o que nós temos que entender é que nós somos dependentes dele em todo momento. Não tem nenhum estudo que nós possamos fazer que vai tirar essa dependência nossa. Teologia, nada, que vai tirar essa dependência do Espírito Santo, porque é ele que nos conduz. Quando sai da presença dele, meu irmão, é só banana. Dá ruim, né? Você falando isso daí agora, me veio muita cabeça. Eu já tive a oportunidade de falar para outros pastores justamente esse ponto. Nós temos que tomar cuidado em querer ministrar aquilo que nós achamos que vai ser bom. Né? Aquilo que nós achamos que vai... Não, aqui vai cair perfeito. Já tô vendo a igreja gritando glória no mistério, fogo descendo. Quanto, na verdade, nós temos que, se assim podemos usar o termo preocupação, né? Nós temos que nos preocupar em falar aquilo que Deus quer. Verdade. Porque é a palavra dele que vai libertar, transformar, curar. E até diante disso, nas suas ministrações, por onde o senhor tem passado... Teve algo de um encontro seu com o Senhor, alguma experiência espiritual, através da ministração ou da leitura da palavra, ao qual o Senhor te levou a algum lugar que te chamou, assim, te marcou sua vida? Cara, eu um dia, eu tive uma oportunidade de ministrar em uma outra clínica, não era Suriel. E o pastor me deu a oportunidade e eu orei a Deus. Inclusive, é um texto que o Senhor até trouxe ao meu coração para me falar um pouquinho dele mais tarde. Amém. E no meu entendimento, pastor, foi a mensagem muito rasa, uma mensagem simples. Sim. Simples. Para você. Para mim. Mas quando eu finalizei, Deus tocou no meu coração para fazer um apelo. 5 almas se renderam aos pés do Senhor. Olha aí. Então eu falei assim, Senhor, eu até pedi perdão, eu falei, eu achei que era tão simples a minha mensagem, que era uma mensagem tão rasa, e olha o que Deus fez. Então, é aquilo que nós estávamos falando, quando a gente está na dependência do Espírito Santo, ele conduz conforme ele quer. Sim. Dentro de um versículo que você lê, se ele quer operar, ele vai operar dentro daquilo, não precisa você falar muito, não precisa você falar bonito. E quando eu vi aquelas vidas, nós fizemos a oração e eles vieram e eles se converteram. Eu falei, Jesus, louvado seja o teu santo nome. Não por mim me engrandecendo, mas uma palavra que eu achei que era uma palavra rasa, que era uma palavra curta. Sim. Acabou 5 almas se rendendo aos pés do Senhor. Deus é fiel mesmo, hein? E aquilo ali, então, aí eu entendi que nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, meu irmão. Nós não temos, muitos hoje querem só trazer fervor dentro da igreja, querem usar a palavra que vai beneficiar um, que vai fazer a igreja agitar, mas será que a presença do Espírito Santo está no meio? Será que Deus está no meio? Olha. Porque ele habita no meio da simplicidade. O maior exemplo de simplicidade que nós vemos é Jesus Cristo, né? Sim. E isso me impactou muito, meu irmão. É bênção, porque você falando aí, me vem muito assim... um pensamento de que quanto mais nós lutamos para ouvir a voz de Deus, mais a simplicidade vai estar em nós. Verdade. Porque muitas das vezes a gente fica tão preocupado, né? Como que vai ser, principalmente quando a gente vai levar a palavra numa igreja onde nós não congregamos, né? Tem um temor, né? Vou ali. Mas assim, é saber que o importante não é o mensageiro, é a mensagem que vai ser entregue. Aleluia, é verdade. Então, assim, é quando nós abrimos mão de querer o fervor, como você colocou. Porque muitas das vezes hoje parece que o pessoal em si está só preocupado em fazer a igreja falar em línguas.
né? Aquele louvor que é uma bênção, mas aí ele fica intenso na hora daquela ministração e aí o fogo desce. Mas, como você disse, será que é isso que o Senhor tem para nós? Será que é isso? Será que isso está trazendo, como se diz, um verdadeiro evangelho? Será que está convertendo as pessoas? Então, hoje, o senhor ministra bastante para fora. Se o senhor puder assim dizer, o senhor acha que as pessoas estão verdadeiramente se convertendo a Cristo? Ou é só apenas algumas pessoas estão só gostando daquele momento, daquele ambiente de paz, dos louvores? O que o senhor vê? Pastor Mateus, a gente vê muita coisa. Tem pessoas que muitas vezes vão só como rotina, né? Outros até pegam, né? São vários públicos, são vários tipos de pessoas dentro de uma determinada igreja que alguns vão por necessidade, mas tem muitos, a verdade, hoje nós temos que falar que tem muitos hoje que vão só por ir, meu irmão. Sim. Pessoas, mulheres e homens que eles vão para a igreja para dizer que vão para a igreja, meu irmão. Não sente a presença. Se é uma palavra que não toca ele, se não é uma palavra que deixa ele agitado, que põe ele para dar uns glória, ele ainda tem a ousadia de dizer que o irmão é fraco para pregar. O irmão é fraco. A palavra dele é rasa. Meu Deus, é verdade. Condenam até a palavra do Senhor, meu irmão. Não se preocupa com humildade. Eles querem que tenha... não sou contra, mas também eles querem que reteté. Tem que ter. Nós podemos ver exemplos aí, não falando mal, mas põe um famoso para pregar hoje. Rapaz, qualquer famosinho que vai pregar hoje. O irmão que não vinha na igreja há um mês, ele aparece lá, ué. Aí você tem um homem de Deus, usado por Deus. Fulano vai pregar hoje lá. Hoje eu não vou, não. Hoje eu não vou. Os cultos de quarta-feira, isso aí geral em igreja, meio de semana, quarta ou quinta, o pessoal não vai na igreja, meu irmão. Os domingos eles lotam. Sim. Os meios de semana ninguém vai na igreja. Então eu pergunto, que pessoas são essas que estão querendo ir para a igreja hoje? São cultos, isso até mudou também na característica de cultos, né? Porque hoje muitas igrejas já adotaram o perfil do que pelo menos um culto só na semana. Sim. E os outros dias só trabalhos de departamentos, né? Ou senão, no máximo, 2 cultos na semana. Porque não vai. Geralmente uma sexta e aí no domingo faz 2 horários, né? Domingo de manhã e domingo à noite. E assim, no decorrer da semana, alguns trabalhos, né? E eu também quero perguntar para o senhor o seguinte: nós já estamos aqui falando, né? Para você que está chegando agora, quem está aqui conosco hoje é o missionário Max, da Igreja para Sentar. Ele está aqui contando o seu testemunho, como chegou até a Cristo. E é muito gratificante você ver que não tem tempo para chegar a Cristo. Não tem. Porque você começou dizendo para nós que foi no segundo encontro com Cristo a partir daí você teve uma convicção de que realmente você precisa e você já veio se lançando com sede. Nisso tudo, como que foi a visão da sua família vendo você agora? Meu irmão, o meu testemunho de família, cara, olha, minha mãe, ela era uma pessoa... Se eu era tímido, que eu falei pro senhor que eu era tímido, imagina minha mãe. Minha mãe era aquela que não saía de dentro de casa. E através do nosso testemunho de vida, da minha irmã, a família da parte da minha mãe, todos eles hoje estão convertidos, batizados, servindo a Deus. O meu padrasto, ele fumava e ele era do centro de Umbanda, ele tocava aqueles instrumentos. Sim. Hoje ele é levita, compositor, Deus deu o dom até de compor hinos para o Senhor. Que bênção. Dentro da igreja, através do nosso testemunho. O meu pai, eles sempre me acompanham, minha madrasta, né, que eles são de família separada, mas são uma família benção que eu amo demais. Meus irmãos, pastor Mateus, hoje, o missionário, eu como missionário, como Max, os meus amigos, eles me chamam de pastor. Eu sou conhecido como pastor. Quem quer me conhecer fala assim, quem é o pastor Max? Sim. Cara, todos eles me chamam de pastor, eles me acompanham. E eles viram a minha transformação, viram de onde Deus me tirou. Eu era parceiro, andava com eles. E eu acabei
me precisando afastar de uma amizade que não estava me fazendo bem e seguindo a Deus. Mas tenho um respeito enorme por cada um, eles têm um respeito por mim e eles têm ver minha trajetória. Mas eu louvo a Deus porque Ele me transformou. Ele me transformou e as pessoas que me conhecem têm vindo testemunho de quem era o Max antes e quem é o Max hoje na presença do Senhor Jesus. Olha que bênção. E é isso que é importante, né? Porque nós aqui falando sobre o testemunho e como é importante o nosso testemunho diário. Testemunho, meu irmão. Porque muitas das vezes nós não vamos ter a oportunidade de falar um A pro cara. Ou para aquela pessoa no trabalho, às vezes na correria. O seu trabalho é corrido também, sim, mas as nossas atitudes fazem total diferença. Fazem. Porque, ó, quer ver? O Micael veio aqui e aí ele tava falando assim, para você ver como que é, né, pastor? Nós temos que lutar hoje com as situações de pessoas na internet ou no nosso dia a dia que vive um evangelho superficial. E aí aquele cara, aquela irmã, aquele jovem que não é cristão, mas ele vê aquele abençoado que sai de terno ou independente da roupa, pega a família e fala que vai pro culto, aí ele vê aquela pessoa no pós-culto. O vizinho que fala que é crente abençoado, mas nas madrugadas espanca a esposa. Meu Deus. E aí essas pessoas, elas não conseguem ver o evangelho de uma forma sensata, verdadeira, porque ela fala, cara, eu vou sair da minha casa, eu bebo, o argumento, né? Eu bebo aqui na minha casa, quietinho, não incomodo ninguém, tomo minha cervejinha, como a minha carne assada aqui, não falta nada pra minha esposa, pro meu filho, mas eu ser crente igual esse cara, prefiro ficar desse jeito. Péssimos testemunhos, né, meu irmão? Hoje, eu no meu serviço, né, eu tenho vários públicos, pessoas de várias regiões, sim, religiões, né, que trabalham, que hoje eu tenho a honra de... Eles entram na rádio aqui, eles falam comigo. Eles participam das lives, né? Participa mesmo. Eu vejo lá os comentários. Olha, todo bonitão, não sei o quê, falando eu falei, tá vendo? Olha aí, cara. Então, é testemunho, meu irmão. Nós trabalhamos com... Hoje, Deus me colocou numa posição que eu estou trabalhando com público também, né? Então, você já pensou se alguém fala mal de mim lá, ao vivo, sim, lá, meu irmão? Comenta lá, né? Então, eu procuro sempre, meu irmão, fazer as coisas certas. Eu faço minhas coisas certas. Todo lugar que eu passo, eu falo do amor de Deus. Eu procuro fazer minhas coisas tudo certo. Porque é aquilo que o senhor falou. O cristão, ele já tem uma fama. Infelizmente, meu irmão. Sim. As pessoas, eles... Tem muitos aí, dublê, né? Que dizem que sim, é crente, mas na verdade não são. Que acabam sujando o evangelho de Cristo. E com isso nós somos prejudicados. Quando fala assim, é crente, vixe, quantas vezes eu já vi falar, já falaram para mim assim... Esse daí? Já pessoas que não me conheciam falavam assim, olha, irmão, falou, vixe. Só que depois eu provo ao contrário, eu provo, sim, que eu não sou igual aos outros que passaram. Meu irmão, é caso sério de pessoas que dão golpe em cliente. Eu trabalho com construção, né? Eu sou empreiteiro hoje. E pessoas que dão golpe, pessoas da igreja que pegam serviço, não acabam, pessoas que pegam dinheiro adiantado da obra e não vão na obra. Olha aí. E aí imagina, quando eles vê, falar, cristão, é só mais um. Mais um. É só mais um. Entendeu? Então nós temos sim que honrar o nome do Senhor. Honrar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa. Minha esposa, meus filhos, eu acabei de dar o testemunho. Se eu falar, meu irmão, eu estou falando, eu posso falar o que eu quero. Sim. Porque o testemunho quem dá é quem conhece a gente, quem vive com a gente, verdade, né? O pessoal de fora. Então, graças a Deus, quem quiser perguntar sobre o missionário Marcos, tanto na minha casa quanto para os meus amigos, vão saber, eles vão falar quem sou eu. Mas Deus seja louvado, porque nós estamos honrando o seu santo nome. Isso é muito bom, porque mostra a nossa seriedade, né? Para falar de Jesus. Sim. Porque fica muito fácil simplesmente só, eu gosto desse livro aqui, da Bíblia, e eu vou ali falar para aquele povo ali, e não tô nem aí, não tenho... minha fé tanto importa, se eu sirvo a Deus de verdade também pouco importa, mas no meio disso tudo nós vemos o agir de Deus, né? Tirando as escamas, né? Até de nós mesmos. Verdade. Que um dia era nós que estávamos ali, né? Errando e, como se diz, ainda trazendo mais pessoas pro erro conosco, né? E agora, como cristãos,
Vou te fazer uma pergunta. O senhor acha que é mais difícil trazer uma pessoa para Cristo ou levar ela para o mundo? O que o senhor acha? Cara, eu acho que é mais difícil trazer para Cristo. Infelizmente, as pessoas hoje, é aquilo que eu falei para o senhor, alguns, eles têm um preconceito com a religião. Eles têm um preconceito devido a alguns testemunhos errados de pessoas que têm dado, né? Então, as pessoas hoje, tem muito hoje que eles nem aceitam quando você falar disso aqui para você. Nossa, eles se fecham. Eles se fecham. Eu trabalho com pessoas que eu não consigo falar do amor de Deus para eles. Eles recebem o link da rádio, eu falo para eles veem o meu testemunho, mas eu não consigo me abrir com eles. Eles não dá espaço. Não dá espaço. Você entendeu? Então, o que eu falo para o senhor, as pessoas hoje, eles sujam muito a imagem. Eles acabam sujando, porque as outras religiões, algumas religiões, determinadas religiões aí, eles têm um livre acesso, um livre arbítrio para fazer o que eles querem e eles acham normal. Mas quando nós, que a palavra de Deus diz que nós somos santos, homens separados, né? A palavra que é separados. Eles veem em nós um exemplo. E quando nós saímos da nossa direção, eles começam a nos condenar. É os apontamentos, né? Os apontamentos. Então, o que acontece? Eles olham para nós e o que nós fazemos é errado. O que eles fazem é certo. Então, aos olhos dele, a religião deles permite, só que a nossa não. Mas quando nós queremos fazer o que eles fazem, né? Nós estamos errados, nós estamos fora do caminho e nós somos maus exemplos para eles. É verdade. E aí, muitos se fecham, meu irmão. Tem hora que, assim, Deus ele é maravilhoso, ele é perfeito, e a gente sabe que o agir de Deus é no tempo dele. Não adianta eu querer pegar o irmão hoje e querer levar na força do braço, que não vai, meu irmão. Não é por força nem violência, né? Só que o nosso testemunho edifica bastante, pastor. As nossas atitudes, o nosso testemunho de vida, de convivência mostra. Eu tenho irmãos meus aí, amigos do peito, que eles veem que ele falou assim, uma hora eu vou na tua igreja. E já foram, eu já levei bastante. Não foi no tempo do Senhor, não foi no tempo. Mas já foram na minha igreja, sempre falam, me tratam com o maior respeito, chamam de pastor, sabe? E eu tenho um grande amor por eles. Mas são pessoas que ainda estão fechadas. Mas eu oro pela vida deles. Eu entrego todos os dias no caminho do Senhor e eu creio que Deus vai operar na vida deles. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, meu irmão, eu acho mais difícil. Trazer para Cristo. É porque justamente nesse ponto, né? Quando nós vemos tantas pessoas fazendo chacota do evangelho, né? É tanta palhaçada que fica até difícil você cobrar uma seriedade das pessoas, né? Porque parece que hoje tanto faz, né? Falar do Senhor com uma certeza. E isso tem impactado muitas vidas, né? E nós temos que continuar lutando para levar a palavra do Evangelho para que outras pessoas sejam transformadas, né? E falando um pouco de família, você falou que tem filhos e filhas, né? Filhas e filhos, né? Filhas e filhos. Filhas e filhas. Então, assim, eu queria perguntar para o senhor também, quanto a eles, como que você vê assim, a recepção deles para você ministrar, louvar, como que eles reagem, se eles gostam, se tenta participar junto? Eu tenho a minha filha de 15 anos, né, a Natiele. Beijo, filha, te amo, viu? Ela é assim. É uma pessoa que me acompanha em tudo. E aí ela é a crítica, né? E também que quando ela falou, hoje louvou bem. Oi. Ela falou, pai. Aí ela me chama de painho, né? Painho, pra que isso? Pra que não sei o quê? Ela me corrige. Mas são pessoas que me acompanham e eu amo demais a minha família, meu irmão. Eles estão comigo, eu sempre levo para a igreja junto comigo. Ela já veio algumas vezes aqui no estúdio comigo também. Ontem eu trouxe o Max, né? Sim, eu vi. Então, são pessoas, só assim, minha família, cara, primeiro Deus, né? E é o ministério que Deus, é o ministério, pastor, que eu procuro cuidar. Sim. Os meus filhos, eu não tive o prazer de ter uma infância, dizer assim, eu tenho um pai.
Eu conheci meu pai aos 16 anos. Hoje eu amo meu pai. Nós temos hoje uma relação bem próxima. Tem um contato ali. Mas aquela pegada de infância, pastor, eu não tive. Crescendo, de poder ali, sentar vendo no colo aquela... do meu pai, de poder dar um abraço Sim. dele, de poder dormir com ele. E é uma coisa, meu irmão, que eu carrego hoje desde pequeno, desde o meu primeiro filho. Eu dedico todo o meu tempo para ele, eu durmo com eles, eu tenho o prazer de trocar eles quando pequenininho, eu dou banho, eu fazia tudo. Eu participei da infância deles até essa fase que eles estão. Eu sempre fui um pai presente. Acompanhando tudo. Porque eu não tive meu pai, sim, porque eu não tive meu pai. Entendi. Meu pai eu conheci com 16 anos. 16 anos na cabeça já tá rebelde, meu irmão. Só a opinião já tá formada. Gente, né? Você não quer mais aquele abraço. Eu vejo minha menina hoje, vai fazer 16 anos. Não é mais como antes. Mas aí eu tenho o Max, que tem 6 anos agora. Tem uma Cecília que tem 10, que já tá começando também já a ficar um pouquinho mais pra frente, né? Mas eu amo todos, meu irmão. E eu fiz aquilo que eu não tive. E todo dia eu faço. Eu dou o meu melhor para eles. Educo também, precisa ser educado. Eu educo. Os meus filhos, eles estão numa fase, então, eu mais a minha esposa, nós procuramos, ó, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Quando eu puder, eu dou. Quando eu não puder, eu não posso dar. Meus filhos não fazem birra, eles entendem a situação. Quando nós vamos para casa de alguém, é desse, ó. Já sabe já como funciona. Em casa nós já ensaia, faz aquele ensaio, então... já faz o esboço já em casa. Já sabe como que funciona, né? Mas, cara, eu amo demais eles. São pessoas que me acompanham sempre, a minha esposa, eles. E nós temos aquele combinado em casa. Ó, em casa vocês são livres. Saiu daqui de casa aqui, comportar. E a gente leva desse jeito. Amo vocês, Cecília, Natiele, Max, beijo do pai, minha esposa Luciene, amo todos, família abençoada, cara, amém. Benção demais, todo na igreja servindo ao Senhor, que é o que mais importante, sim, né, é um passo fundamental, e estão lá comigo, aprendendo, o Max comigo, a Cecília participa das projetos da igreja, a Natiele no grupo jovem, e estamos aí, meu irmão, família linda. Isso é benção, né, é um ânimo para nós, né? Ver os nossos filhos ali. E é o que você falou, né? Cara, nós somos referência deles, referência, né? Você falou aí de 6 anos, seu menino. Isaías também tá com 6 anos. Quando dá para ele vir, ele fica de cima. Eu tenho acompanhado. Rapaz, quer ver falar que vai na Suriel, ele fica de cima. Não, pai, eu vou, aí levanta cedo e vai. Eu fico feliz de ver isso partir deles, né? Como assim? Partir deles querer estar conosco, isso é bom, né? De ver, ir para a igreja, pedir, pai, não, eu quero ir lá no culto. E com isso tudo, o senhor falou que veio preparado também com uma palavra. Sim. Né? Quero que o senhor abra aí para nós, então, e derrama sobre nossas vidas essa bênção aí. Glória do a Deus. Jesus. Eu trouxe uma palavra aqui que o Senhor, eu orando ao Senhor, né? E começou do começo, que se encontra lá em João 3,16. Oh, glória. Né? Onde a palavra de Deus diz assim, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que eu amo ministrar. Eu amo ministrar, e quando o Senhor falou dessa oportunidade que eu teria, eu falei, cara, não tem como eu não falar desse amor. Um amor que me encontrou. Eu estava perdido e eu fui conhecer esse Jesus há 8 anos atrás. E, cara, da forma que eu comecei a servir a Deus, eu tive a experiência, como eu falei, dos 12 anos, mas era só acompanhar colega. Sim. Quando eu cheguei nessa casa, que eu conheci o amor de Deus, cara, minha vida transformou. Eu entendi que Deus, ele nos ama de verdade, em meio a tanta ignorância do homem,
tantas coisas ruins que nós fazemos, meu irmão. Imagine nós olhar para Jesus, ver um Deus que desceu do seu trono, né, de glória. Verdade. E veio aqui. Aleluia. Sofrer humilhação, ser maltratado, ser caluniado. E aí ele ainda veio ao contrário do que o mundo fazia. O mundo julgava, condenava e expulsava, desprezava. Aí Jesus veio buscando os desprezados, buscando os doentes, pregando a sua palavra, trazendo cura. Meu irmão, não tem como não se encantar com esse amor. Verdade. Dizendo que ele é o pão da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu irmão, quando eu comecei a ler, você olha a passagem da mulher samaritana, uma mulher rejeitada que precisava ir ao meio-dia buscar água quente no poço, e Jesus lá sentado esperando ela. Uma mulher que era rejeitada pelo seu povo, né? E Jesus chegando, Jesus diz, ó, quem é o Senhor para falar comigo? Se soubesse quem está falando contigo. Meu Deus. Aleluia. E aquela mulher diz, me dá dessa água, para que eu não precise mais estar aqui. Ela achava que era uma água que era do poço, mas eu entendo que quando ela falava não precisava vir mais aqui, ela não queria mais ser humilhada. E depois que aquela mulher tem aquele encontro com Jesus, aquela mulher que se sentia desprezada pelo seu povo, ela foi de encontro àquele povo rejeitado, e aquele povo deram o quê? Uma mulher que não tinha nem um pingo, pastor, de autoridade para falar. Sim, nada. Verdade. Multidão acreditaram na palavra dela e foram ter esse encontro com Jesus. Aí eu começo a olhar a minha vida, a nossa trajetória lá atrás, pessoas que não davam nada por nós. Hoje a gente tem uma trajetória de vida. Deus, ele nos transformou, ele nos deu autoridade para trazer pessoas, muitas vezes do nosso convívio, que conheceram nós no passado, o Max velho do passado, e hoje se converteram aos pés do Senhor Jesus. Nós era como aquela mulher samaritana, nós não tínhamos autoridade nenhuma para falar de Deus, nós não conhecíamos, nós só fazia coisa errada. Era o que aquela mulher fazia. E uma mulher que vivia isolada, ela foi lá e entregou a mensagem de Jesus. E hoje o Senhor, nós vivíamos isolados, nós vivíamos num lugar rejeitado. Ele foi lá e nos buscou. Muitos diziam assim para nós, ó, esse aí é um perdido. Esse daí não tem mais jeito. Só a morte dá jeito. E na verdade era a morte, mas era uma morte carnal, meu irmão. Aleluia. E Deus, nós precisamos sim morrer para o mundo. É verdade. E viver para Cristo. É uma decisão, né? É uma decisão. Louvado seja Deus. É uma decisão. É lindo, meu irmão. Quando eu entendi essa mensagem aqui do Senhor Jesus, o amor de Deus. E aí vem Jesus, lá em Mateus. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Meu irmão, que coisa. Coisa mais linda. Quantas vezes lá no mundo nós desperdiçamos tanto nosso tempo. Nós tínhamos o dinheiro muitas vezes. Eu falo por mim. Quantas vezes eu tinha o dinheiro de pagar uma conta e sabe o que eu fazia? Um amigo ligava, vamos ali hoje. Olha. Eu ia lá e gastava o dinheiro de eu pagar a minha conta, pastor. É o tempo da ignorância, né? Depois vinha aquela dor de cabeça, aquela preocupação. Mas o quê? Vivendo na ignorância, meu irmão. E aí vem esse Deus maravilhoso, entregando o seu Filho. Quando nós começamos a ver a história de Jesus, que veio, trouxe o seu amor, as pessoas que eram separadas, que eram pessoas que não valiam nada para o mundo, foram levantadas por Ele, foi escolhida por Ele. Nós podemos olhar a trajetória dos discípulos. Outro dia eu preguei sobre a história de Bartimeu. Um cobrador de impostos, chefe, né? Um homem de muitas posses, ele era chefe. Perdão, louvado seja Deus, eu errei. Não era o Bartimeu, era um cego. Eu queria falar sobre Zaqueu, que foi a trajetória de Zaqueu. E Zaqueu, ele tinha dinheiro. E Zaqueu, um dia ele teve a oportunidade. Ele soube que Jesus iria passar. Ele viu Jesus passando, né? Então ele subiu em cima de uma figueira para ver esse Deus. E Jesus pediu que ele descesse, que Jesus ia pousar na casa dele.
Agora você imagina o olhar daqueles que discriminavam Zaqueu, dizendo, na casa dele, um errante. Só que aquele homem que cobrava imposto, que abusava muitas vezes do dinheiro do povo, de cara ele já doou uma porcentagem do que ele tinha para os pobres. Já fez o que era o certo, né? Já, do nada. Só precisou Jesus dizer que ia pousar na casa dele. E depois ele diz, meus acusadores, aqueles que eu prejudiquei, eu vou devolver tantos por cento, meu irmão. Muitas vezes, nós só precisamos receber uma palavra de apoio. Muitas vezes a rejeição nos causa um coração duro de pedra. Sim. Mas quando aquele homem viu Jesus dando atenção para ele, Jesus olhando para ele e mostrando que havia uma forma de mudança, que existia um Deus que transformava, aquilo não foi transformado apenas com a voz de Jesus, só Jesus falar que ia pousar na casa dele. O consciência dele, eu creio em nome de Jesus, que a consciência dele já bateu e disse assim, ó, você viu? Ele não te rejeita. Ele é diferente de todos. Sim. Meu irmão, o que mais dói hoje é a rejeição. E o nosso Jesus, ele nos ensinou que na vida dele não existiu rejeição, na sua vida não existe rejeição. Ele morreu, esse amor que está dizendo aqui, que Deus está dizendo aqui, João fala, não foi só por mim, não foi só por um só. Ele morreu por todo, pelo mundo. Então, não tem nenhuma pessoa excluída nesse meio. Só se você mesmo não quiser receitar esse Deus. Então não tem amor maior que esse, meu irmão. Não tem. Se eu sabe o que eu me arrependo na minha vida? De não ter ficado nos meus 12 anos, de continuado servindo esse Deus. Eu imagino, pastor Mateus, quanto tempo eu perdi fora da presença desse Deus. O quanto ele poderia ter me levantado ainda mais na sua presença. Por isso hoje, meu irmão, eu dedico todo o tempo aos meus filhos. Eu falo, filho, nós temos que ir para a igreja, nós temos que buscar Deus. Ele é o suficiente para nós. Amém. É o suficiente. E eu finalizo com essa palavra, meu irmão, dizendo, Jesus é o suficiente para nós. Ele é o suficiente para tudo. Louvado seja Deus. Diante de tudo isso, nós vemos como que o agir de Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Uma pessoa tímida, uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, volta para Cristo e de repente vê e vive essa transformação. Glória a Deus. Né? Aceita, porque também eu creio que você teve que aceitar a proposta de Deus. Sim, sim. Te tirar você do conforto, tirar você do anonimato, no sentido de, meu filho, eu tô te dando luz, eu tô te instruindo, então é para que você vá, faça, leve, hoje, ministrando a palavra do Senhor Jesus para outras igrejas. É muito bom saber que Deus está usando e levantando pessoas que querem fazer. Amém. Verdade, meu irmão. Que querem. Porque durante a ministração, você colocando versículos que mostram pessoas que quiseram, aleluia, aceitaram a proposta de Jesus. Seja na mulher do poço, seja com Zaqueu. Ainda assim, nós vemos a tomada de decisão de ir. Aleluia. Ela foi depois que percebeu quem que ele era. Ele foi quando ouviu falar, ó, Jesus está vindo aí. Glória a Deus. Então, eu fico feliz porque eu vejo, até mesmo durante a sua ministração, o cumprimento daquilo que nós falamos no programa, né? De como Deus faz na nossa vida quando nós aceitamos, né? Glória a porque Deus. Eu creio que o Senhor te fez uma proposta. Aleluia, foi. O Senhor te fez uma proposta. E diante de tudo isso, como que você se enxerga no futuro, Max? Na onde você se vê? Pastor Mateus, eu confesso para o senhor que eu acabei me acostumando com esse nome de pastor, sabe? Não sei se é a vontade do Pai, mas eu falei, Senhor, se for da tua vontade, eu quero ser. Eu tenho uma vontade. Não sei se talvez cuidar de um ministério. Sim. Da vontade de Deus. Mas o que eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Se for para me ficar também na posição que o Senhor me colocou, amém. Mas o que eu amo, meu irmão, é se ver esse Deus maravilhoso.
é pregar a sua palavra, é louvar a Ele. Não importa a função. O que eu quero é estar sempre conectado. Se Jesus voltar daqui a 10, 15 anos, se eu estiver ainda vivo, eu quero estar servindo esse Deus maravilhoso. Eu quero, eu e a minha casa, servindo a Ele firme. Não importa a carga eclesiástica, onde quer que Ele me ponha. Mas eu quero estar firmado com Ele, para a honra e glória dele. Amém. Isso é bênção. Nós nós temos que também ter a ambição de fazer mais pelo reino de Deus, né? Sim. Porque o Senhor, Ele tem disponibilizado, não apenas pelas questões dos dons, né? Que são ferramentas para nós, mas também Ele tem disponibilizado para nós ministérios. Verdade. Ao qual dentro de nós há. E nós temos que buscar lapidar isso, né? Sim. E se assim você almeja, né? Ao obreiro que almeja, busque. Amém. Busque, Sim. sem olhar para as dificuldades, sem olhar para os dias maus que possam vir, porque nós sabemos que quanto mais é dado, mais é cobrado. É verdade, isso é fato. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas o importante é saber que você almeja isso. Amém. Dá para ver nos teus olhos que você almeja isso. E não é uma questão de ter um ministério. É questão de cuidar de vidas. É verdade. Cuidar de vidas. Porque o pastor, ele não pode ficar preso no título pelas paredes. Verdade. Não só. Não pode. Hoje eu tenho um orgulho de falar do meu pastor, porque é uma pessoa que... Ele sabe, uma pessoa que é como um pai. E um dia eu sempre falo, Senhor, se um dia o Senhor me levar um pastorado e eu tiver que cuidar de pessoas, eu vou tratar como filhos meus. Porque eu não quero ver o meu filho machucado, eu não quero ver o meu filho quebrando a cara em nenhum lugar. Eu quero cuidar como se fossem meus filhos. E o pastor Anderson, ele faz isso, cara. O pastor Anderson é uma pessoa que ele se preocupa com o seu rebanho. Hoje em dia é difícil, meu irmão. Muitos hoje não querem saber mais do seu rebanho. E eu quero mandar um abraço especial para o meu pastor Anderson, pastor Helenice, e dizer que eles são referência. Eu tenho referência neles. Porque o trabalho que eles fazem é muito lindo, cara. Louvado seja Deus pela vida deles. Isso é muito bom, né? Saber que nós estamos debaixo de uma autoridade, né? Que Deus assim levantou. E, como se diz, né? Você está em concordância com a sua liderança. Isso soma muito para que o nosso trabalho cresça, né? Verdade. Como um todo, no dia a dia, seja nos departamentos da igreja, seja nos trabalhos, abrir, fechar a igreja, receber os irmãos. Verdade. Como um todo, isso é muito bom para nós. E eu fico feliz por o senhor ter aceitado, né, a proposta de estar aqui, contando um pouco sobre a sua vida, né? Falando da sua conversão, né? No seu aceitamento, a sua dificuldade que hoje não existe, né? Porque não existe. Deus lapidou, né? Lapidou, porque ele tirou, ele arrancou aquela timidez que o irmão prega, fala, louva, tá aqui falando conosco. Então o Senhor faz, Deus faz. Deus seja louvado, isso é verdade. Deus faz. Quando ele chama, ele capacita, ele transforma, e aí você está aqui. É aquilo que ele fala, né? O impossível só ele opera, né? Para quem olha assim, diz assim, é impossível, né? Eu não acredito que ele está ali, como o cara que não tinha coragem nem de falar no meio de 3 pessoas. Cara, tá falando. Quando você se põe na posição que Deus te escolheu, só deixa ele agir. É acreditar. Minha oração sempre foi, Senhor, e sempre me capacita nas minhas limitações. O Senhor sabe as minhas limitações. Então, que todos os dias o Senhor venha me capacitar. É só isso mesmo que a gente tem que pedir. É mostrar que nós somos dependentes dele todo o tempo. Se hoje você se deparar com uma pessoa tímida, mas quer estar aí no Evangelho, quer fazer a obra do Senhor Jesus, o que você falaria para essa pessoa? Cara, hoje eu falaria o seguinte, falei, meu amigo, se você quer mesmo, se esse é o teu sonho, busque em Deus. Só Deus pode te tirar isso, não é um amigo falando, não é você olhando por ninguém, é você e Deus. Isso é uma coisa, meu irmão, que eu posso até dizer que é espiritual também. Então só Deus pode lapidar dessa forma.
uma coisa que nós precisamos entender, que vai demorar um tempinho, é processo. Tem pessoas que conseguem sair rápido, tem pessoas que acabam demorando um tempo. Mas se essa é a tua vontade, coloca na mão de Deus. Não tem outra. Pega firme que... Firme, coloca na mão de Deus, vai estudar e vai orar a Deus. Vai orar a Deus que ele consegue. Assim como eu saí, o meu pastor, antes também ele tem um testemunho, ele era gago, ele disse que gaguejava, que ele não conseguia falar nada. Olha. E Deus foi transformando ele, hoje o homem está lá, com a igreja e ministro. Então, tudo é Deus, meu irmão. Deus, ele nos capacita, né? Se ele começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para terminar. Aleluia. Amém. Amém. Seja Deus. Verdade, ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Ele é para terminar. Irmãos, para você que está aí participando conosco, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Você hoje participou mais desse episódio, ouvindo esse testemunho, e fique com essa palavra, assim como o missionário Max disse, pegando o gancho, né? Muitas das vezes nós não começamos bem. Muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não começamos bem. É verdade. Mas nós temos que lutar para terminar bem. Amém. Terminar bem. Glória a Deus. Terminar na presença do Senhor, terminar com frutos, terminar deixando que seja um legado familiar. Verdade. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos em deixar algo grande nessa terra, mas não nos preocupamos com a nossa casa. Verdade, né? Então, que você fique com essa palavra, com mais esse episódio, que Deus te abençoe, e como é de costume, todo mundo já está aí pegando esse bordão. Deus é bom, o diabo não presta, e que ele abençoe a todos vocês. Aleluia. Fiquem com Deus. Amém, guerreiro. Amém. Isso aí, mano.